Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao aulão de bioinformática estrutural com foco em docking proteína-proteína, usando o Haddock e o ClusPro. Bom, antes da gente começar o nosso tutorial, eu queria brevemente fazer uma apresentaçãozinha aqui para quem não me conhece. Eu me chamo Flávia Sanches, eu sou biotecnologista formada pela Universidade Federal da Bahia. Eu tenho um mestrado em Bioquímica e Biologia Molecular também pela UFBA e atualmente eu faço doutorado em Patologia na Fiocruz, Bahia também. Nascida e criada em Salvador, Bahia. A minha história com a bioinformática, ela começou durante a graduação para o meu TCC. Né? E aí eu comecei a me aventurar a trabalhar com modelagem, com docking, e para mim naquela época foi muito desafiador, né? Porque foi ali um período um pouco antes da pandemia, e foi durante a pandemia que começou a surgir muito, né, cursos online sobre bioinformática e tudo, mas até então a gente não tinha tantos assim, né? E aqui na Bahia a gente não tem pós-graduação em bioinformática. A gente tem no curso de biotecnologia uma disciplina de bioinformática, mas o foco da disciplina era mais a parte da bioinformática tradicional e clássica, né? Que vai estudar lá alinhamentos, vai estudar árvore filogenética, então a gente aprendeu mais essa parte. A mexer no BLAST e tal, mas a gente não aprendeu tanto assim, né, bem superficialmente, a como fazer modelagem e não aprendeu nada de docking nem de dinâmica. Então, ao longo da minha trajetória, né, acadêmica / profissional, eu fui me aprimorando nessas técnicas, né, fazendo muitos cursos, né, depois que começaram a surgir os cursos online, e também, né, estudando, enfim, né, lendo livros e artigos. Mas a bioinformática, ela é muito prática, né, e assim como muitas outras áreas da ciência, e ler artigo e livros não te faz, apenas isso não te faz um bioinformata, né? Eu costumo imaginar que os bioinformatas, os usuários das ferramentas de bioinformática, a gente aprende mesmo quando a gente erra, né? Errando, é na descoberta do porquê do erro que a gente verdadeiramente aprende. Então, eu senti que eu comecei a aprender bioinformática quando eu comecei a aprender a solucionar todos os erros e bugs que apareciam para mim. Claro, né? A gente não vai saber resolver todos os problemas que aparecerem, mas é justamente na busca pela solução desse problema que amplia-se o nosso aprendizado. Tá? Então, isso é uma premissa, né? Errando que se aprende é uma premissa para várias áreas, e da bioinformática eu acho que é uma das que a gente consegue ver isso de forma muito clara. Bom, então, errando tanto, aprendi bastante, aí eu fui convidada algumas vezes para dar curso de docking, assim, coisa pequena em laboratório e tal. E aí, o retorno que eu tive foi muito legal das pessoas, né? Muita gente demonstrou interesse, e aí eu resolvi ampliar isso daí. E criei um Instagram, né, e tal. É difícil lidar com o Instagram, então eu não sou muito ativa por lá. Porque ser pós-graduanda e produtora de conteúdo digital é um mundo assim muito, muito complicado, muito complexo. Então, eu não sou muito ativa lá não. Mas assim, mesmo assim, eu não abandonei esse meu desejo de construir esse curso, né? Porque eu achei que eu iria conseguir levar isso, né, para os estudantes e compartilhar essa minha experiência. Bom, atualmente eu já tive uma quantidade legal de pessoas que fizeram curso comigo, os retornos foram muito positivos, e aí eu resolvi fazer esse curso que ele não é só focado em uma técnica, né? Não só em docking, não só em modelagem, mas ele conta toda uma história. Então a história ela começa com uma proteína, né? Então você tem uma proteína que você estuda e você quer ver a interação dessa proteína com outras moléculas, seja uma pequena molécula, como um fármaco, por exemplo, ou seja uma outra proteína ou um ácido nucleico, enfim. Então, você começa primeiro com a necessidade de construir essa estrutura 3D, né?
As estruturas, geralmente, a gente obtém elas através de cristalografia, de ressonância, mas são técnicas muito caras e demoram muito tempo para você conseguir fazer. Você pode fazer um doutorado inteiro só com uma técnica dessa. E devido ao custo, né, e ao tempo, então se desenvolveu muito essa forma em sílico de você construir essas estruturas a partir da sequência de aminoácido. Então, no curso, eu ensino a como construir essas estruturas tridimensionais usando um software chamado Modeler. Ensino também a como fazer a análise da interação, que nada mais é do que o docking, né? No curso, até este momento, a gente tem apenas docking proteína e pequena molécula, mas eu vou incluir também essa aula agora de proteína lá. E no futuro eu pretendo também colocar proteína ácido nucleico, né? Bom, e depois disso a gente precisa analisar, depois que a gente construiu, a gente analisou a interação, agora a gente precisa também analisar o comportamento, né, dessa interação. Por quê? Porque a interação de uma proteína com qualquer outra molécula que seja, ela não é rígida, né? Ela vai depender do meio, ela vai depender da temperatura, ela vai depender do pH, ela vai depender do contexto em que ela está. Uma proteína de membrana é uma proteína intracelular, né? Em que meio ela está. Então, tudo isso é levado em consideração, né, quando a gente aplica a técnica de dinâmica molecular. A dinâmica molecular ela não é fácil, ela é muito complexa, tanto de fazer para nós, né, que estamos operando a máquina, quanto para a própria máquina, né? Então, não é com qualquer computador que consegue rodar a dinâmica em toda a sua performance, né, com a melhor performance possível, não é qualquer computador. Também é uma demanda muito grande para a gente e para a máquina para operar esses resultados. Então, eu tento ensinar isso no curso da forma mais detalhada que eu consegui, da forma mais fácil, mais didática que eu pude, como é que é feita essa interação, tá? Ou como é feita essa análise, né, do comportamento. Então, acaba que o curso, né, conta essa história, desde a construção a você analisar a interação e você analisar o comportamento dessa interação utilizando os softwares, né? Bom, me perguntaram se precisava de linguagem de programação e não precisa. Os softwares que a gente utiliza, a grande maioria deles tem uma interface gráfica, né? Se você não sabe o que é uma interface gráfica, né? Um softwarezinho que vai ter botõezinhos, de um jeito fácil é isso, vai ter botõezinhos para você apertar e comandos para você dar no próprio software, que você não precisa digitar ele no prompt de comando, ou enfim, né? Então você não roda ele com linguagem de programação, a gente não roda ele, né? Ele tem a linguagem de programação dele, mas a gente não precisa saber, a gente só precisa apertar os botõezinhos e as coisas vão acontecer. Bom, então já me apresentei, já apresentei o curso. Mais uma coisinha que eu queria falar, o nome Promix. Muita gente fala comigo, né, que o nome Promix, ele lembra um outro nome que eu não vou falar não, que é parecido. E eu achei muito engraçado como me disseram isso. Eu não pensei, não pensei mesmo por esse lado quando eu construí o curso. O Promix, na verdade, ele é a junção, na minha cabeça, eu juntei e ficou assim, da palavra proteína em inglês com a palavra bioinformática em inglês. Então, é protein e bioinformatics. E aí eu juntei os dois e na minha cabeça deu Promix. Então, é coincidência o fato de parecer com outra coisa. Mas, enfim, é a junção de proteína e bioinformática, tá? Bom, então foi assim que nasceu a Promix, né? O nome e a história por trás, né? E, bom, vamos deixar de papo e vamos lá para o que interessa. Eu vou passar essa janelinha para cá, para minha outra tela. E aqui eu vou abrir o meu tutorial, tá? Então, eu tenho aqui um tutorial docking proteína. E aqui no outro lado da minha tela, eu vou abrir... Esse aqui é o curso,
curso eu vou mostrar depois para vocês. Eu vou abrir aqui a página onde a gente vai fazer o doc, tá? Bom, então, espero que dá para enxergar direitinho aí. Não, né? Porque eu não fechei. Agora foi? Não, só um segundo. Aqui. Pronto. Agora eu me diminuí, vou me diminuir aqui, que eu acho que me ver não é tão importante nesse momento, né? Bom, então aqui a gente tem, tá? O tutorial e aqui o site. Então vamos lá no tutorial. Tá dando para enxergar direitinho? Acho que sim. Então, o que a gente precisa, né? De software mesmo, a gente só vai precisar do PyMol, tá? O Haddock e o ClusPro, eles são sites, tá vendo aqui? Então, eles operam aqui mesmo, tá? São servidores online. Então, o que esses servidores online eles vão fazer? A gente vai mandar para eles as nossas proteínas, que nós vamos analisar, e eles vão analisar para a gente. Então, é como se a gente estivesse alugando o computador, né, dessas empresas aí que estão fazendo esse serviço, eles estão fazendo esse serviço para a gente de graça, tá? O que isso significa, então, né? Que se eles estão fazendo isso de graça para a gente, no mínimo, a gente deve retribuir isso, né? Citando os artigos, tá? Dessas plataformas. Então, aqui, por exemplo, no site do Haddock, é fácil você encontrar artigos, né, do próprio grupo de pesquisa, da própria empresa, que desenvolveu, né, o site, enfim, o algoritmo por trás que está fazendo isso daí pra gente, tá? Então, eu acho que é de bom tom, né, que a gente sempre use esses artigos. Então, se você está usando isso na sua pesquisa para uma dissertação, para um TCC, para uma tese, por favor, lembre de referenciar todos os sites que você está utilizando, tá? Vale ressaltar aqui que tanto no curso quanto aqui nesse aulão, eu estou usando tudo 100% gratuito, tá? Então, eu não trabalho com ferramentas pagas, nenhuma delas. Bom, então a gente vai trabalhar com Haddock, a gente vai trabalhar com ClusPro e a gente vai utilizar o PyMol. O PyMol ele vai ser utilizado tanto para preparar as estruturas quanto para analisar os resultados do docking, tá? No curso, tem um tutorial no módulo 2, que é tutorial de instalação, que eu mostro lá exatamente como é que instala o PyMol. Além do PyMol, a gente também vai precisar do Quimera, tá? O Quimera ele também precisa instalar rapidinho, que a gente vai utilizar ele, então você pode, é fácil, é só você escrever Quimera no Google, escreve assim, UCSF Quimera, vai lá e faz o download do programa, tá? Se você quiser acompanhar esse aulão enquanto você está fazendo o docking, eu aconselho a pausar o vídeo, baixar as coisas e depois que você tiver tudo certinho, aí você volta para a aula, tá bom? Bom, então como é que começa a nossa história? A nossa história ela vai começar aqui com as proteínas, né? Então, você precisa ter essas proteínas. Então, as proteínas que você vai ter vai ser de acordo com a sua pesquisa, né? Quais são as proteínas que você vai analisar vai estar de acordo com a sua pesquisa. Então, tendo essas proteínas em mente, o que você vai precisar fazer? Você pode, por exemplo, entrar no site do Uniprot, tá? Então, eu vou entrar aqui, Uniprot. E aí, no site do Uniprot, é um site em que você consegue ter informações, né, sobre proteínas. Então, aqui eu vou fazer um docking completamente aleatório, tá? Que eu inventei aqui na minha cabeça, com as proteínas BCL2 e BAX. Quem são essas proteínas? Para quem estuda mitocôndria, para quem estuda vias apoptóticas, sabe quem são a BCL2 e a BAX, tá? São proteínas que têm um papel lá importante na apoptose. Bom, então aqui eu posso escrever, por exemplo, BCL2. E aí ele vai me dar aqui uma série de proteínas, né? Então você tem proteínas aqui BCL2 de rato, de galinha, né? Essa daqui eu não sei o que é, bovino, humano, camundongo.
E aí você vai escolher aí, de acordo com o que foi do seu interesse, qual é a espécie que você trabalha, tá? Então aqui eu vou escolher essa humana, tá? Pronto. Aqui no site você vai ter várias informações e aí eu te aconselho, né, a ler e a buscar essas informações aqui sobre a sua proteína, tá? Até onde ela é encontrada na célula, tá vendo? Tem tudo aqui nesse site. Então explore ele, né? Vai que daí você tira informações importantes para sua pesquisa, né? Bom, aqui eu vou em Structure, tá? E aí, aqui ele me dá a estrutura da minha proteína, a estrutura 3D, né, da minha proteína. Além dessa estrutura, ele vai me dar também os códigos da minha estrutura no PDB, tá? Então, para quem não conhece, PDB significa Protein Data Bank, que é um banco de dados que tem muitas proteínas que já foram cristalografadas, né? Que já foram resolvidas. Esse é o verbo, né, que é utilizado, são resolvidas. Essas proteínas, elas podem vir de diversas fontes, elas podem ser, por exemplo, expressas em E. coli, né, induzidas, né, para serem expressas em E. coli, enfim, aí elas vão ser cristalografadas e, no caso da minha aqui, eu vou trabalhar com essa aqui, né, de código 1GJH. Esse código aqui, ele é um código que vai dar a identidade da estrutura que você está utilizando. Então, todas essas estruturas aqui, elas são da mesma proteína. Eu selecionei essa de acordo com critérios assim que eu criei na hora, mas você precisa ter os seus critérios definidos, né? Como eu estou fazendo aqui só para um tutorial, eu não criei realmente critérios assim, mas é importante quando você for escolher a sua proteína que você considere alguns critérios. E aí no curso eu ensino a quais critérios você vai utilizar. Mas rapidamente aqui, você tem que ver, né, por exemplo, de que organismo pertence, como eu já falei, se é Homo sapiens, se é camundongo, se tem mutação, se não tem mutação, pode ser que a mutação seja importante na sua pesquisa, pode ser que não seja. Bom, você vai ter também aqui o artigo que cristalografou essa proteína. Também recomendo que se leia esse artigo, né? Se houver necessidade de citar o artigo também. Vai te dizer aqui o tamanho da proteína, quantas cadeias ela tem, se ela tem também outras moléculas associadas, porque às vezes as proteínas, por exemplo, o enzima, ela pode ter sido cristalografada associada ao inibidor da enzima. Então, você precisa também levar isso em consideração, tá? Aqui tem algumas informações também, né? Sempre recomendo que leiam e se informem. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, a princípio é isso, tá? Bom, então o que a gente vai precisar aqui é baixar a estrutura... Não. A gente tem que usar o site string primeiro, tá? Então aqui eu tenho essa proteína, né? Nesse código. Beleza. Aí o que você pode fazer? Se você quiser analisar uma proteína compatível com a sua. Você pode vir nesse site string. Logo esse primeiro aqui que aparece. E aí você vai copiar esse nome aqui, esse nome aqui, esse código aqui, ó, da sua proteína, tá? Você copia ele e aí você cola aqui. Aí você vai colar aqui e você vai dizer, né, se é Homo sapiens, se é, enfim, qual é a espécie aí. Search. Pronto, ele abriu. Aqui ele tá mostrando um mapa para você, onde ele consegue mostrar proteínas que estão relacionadas com a sua. Então, por exemplo, proteínas da BAD, BAX, BAC, né? Todas proteínas que estão associadas à apoptose. Então, ele está mostrando aí para vocês proteínas que estão associadas às suas, tá? Então, se você quiser fazer uma análise, isso aqui pode ser algo que complemente os seus resultados, né? Você vai buscar por proteínas que vão estar correlacionadas à sua proteína, tá? Então, aqui tá aparecendo um monte de proteína
envolvida na via apoptótica. Então, isso aqui pode ser um resultado para sua pesquisa, inclusive, né? E pode ser algo que te ajude a definir qual é a proteína que você vai fazer o docking, né? Para você não ter isso definido de uma forma aleatória, tá? Aqui tem algumas observações também. Bom, eu escolhi a Bax. Como eu tô fazendo só um tutorial, eu escolhi isso de forma aleatória, mas poderia ter sido a BAT, qualquer outra dessas aqui, tá? Eu escolhi assim de forma aleatória. Então, aqui eu vim no Uniprot, coloquei Bax, aí ele vai aparecer a mesma coisa, tá vendo? Várias estruturas diferentes, e aí eu escolhi, acho que foi essa daqui. Aí eu venho aqui em Structure, deixa eu ver qual é o código aqui. Um F16, né? Essa daqui. Deixa eu ver, cadê a... Cadê? Aqui. É a primeira, né? Pronto. Aí eu abro aqui a minha proteína, tá? Bom, então aqui eu tenho a estrutura. Essa tabelinha aqui também é importante. Ele vai mostrar aqui, nesse caso não tá mostrando, ou é porque tá em português? Não, tava em inglês. A resolução da sua estrutura, tá? A resolução é outra coisa também que deve ser levada em consideração. Quanto menor a resolução, melhor a qualidade da estrutura gerada. Aqui ele não tá mostrando nesse caso, mas geralmente aparece também. Então, vale a pena usar esse critério também na sua escolha, caso sua proteína também esteja aparecendo na resolução. Bom, e caso você não tenha a sua proteína solografada no PDB? A sua proteína não tá lá no PDB ou não tá do jeito que você quer, não tem a mutação que você quer que ela tenha. Você pode construir ela por modelagem molecular, tá? E aí no nosso curso a gente também tem lá uma aula só para ensinar você a como construir a sua proteína 3D, tá? Bom, mas no nosso caso aqui a gente tem a proteína no banco de dados. Então o que a gente vai fazer? A gente vai baixar essa proteína aqui no formato PDB, tá? Então eu baixei aqui ela no formato PDB, fez download. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com a proteína Bax. Não essa é a BCL2, né? Essa daqui que era Bax. Tá, pronto. Baixei as duas. Vou fechar aqui essas janelas, tá? Vou fechar aqui o stream também, que a gente não vai usar mais elas. E aí eu vou pegar e vou abrir aqui essas duas proteínas, eu vou levar elas pro... Uai? Eu vou levar elas aqui para os meus documentos. Tá? Aqui eu criei uma pasta no meu documento chamada Radoc. E aí eu vou criar aqui uma outra pasta para a gente fazer a proteína. Ah, olha aí o que eu fiz sem querer. Eu abri ela aqui, tá? Isso me vai ser útil já já. Deixa eu colar aqui, tá? Bom, eu vou mudar aqui o nome dessa proteína, tá? Para facilitar a vida da gente. Então, essa daqui é a BCL. Eu não vou botar número, não. Às vezes, número dá erro. Eu prefiro não botar número. Então, eu vou botar só BCL e aqui Bax, tá? Essa é a nossa proteína. Essa proteína aqui que abriu foi a BCL2. Abriu aqui no PyMol. Se você clicar aqui no PyMol, em sequência, ele vai mostrar para você aqui a sequência da sua proteína, tá? Observe aqui o seguinte, tem essa estrutura aqui, ó, com esses tracinhos, os pontinhos. O que isso aqui significa? Quando aparece isso aqui na estrutura, significa que essa molécula, ela tem aminoácidos faltantes. Em inglês chama de missing residues. O que são esses resíduos, né? Esses aminoácidos faltantes? Às vezes, no próprio processo de cristalografia de uma proteína,
por erro mesmo no processo de cristalografia, alguns aminoácidos eles não são detectados e aí eles não são resolvidos. Então a proteína é gerada faltando aminoácidos, faltando resíduos de aminoácido. Por isso que tem esse nome Missing Residues. E isso pode ser um problema no seu docking. Por quê? Porque pode ser que essa proteína aqui esses resíduos que estão faltando na sua proteína, eles sejam fundamentais para a interação, né? Pode ser que não, se você der sorte, mas se você der um azarzinho, pode ser que sim. Então, para você ter certeza de que isso não vai ser um viés, é importante que você preencha esses aminoácidos que estão faltando. A gente consegue fazer isso como? Através da modelagem molecular utilizando o Modeler, tá? Então, iria alongar muito a aula se eu fosse ensinar vocês a fazer isso aqui na aula, mas lá no curso a gente tem um módulo só para ensinar como colocar esses missing residues aí, tá? Então, para quem tiver interesse, compra lá o curso. Aqui é a outra da Bax, né? Eu acho que a Bax ela não tem missing residues, tá vendo? Tem outra forma de você encontrar missing residues também, além dessa daqui que eu tô mostrando, mas também não vou mostrar não para não tomar muito tempo da gente, tá? No nosso caso aqui, a BCL2 com esses resíduos faltantes, ela não vai fazer muita diferença não, porque eu já conferi que esses resíduos eles estão faltantes em uma região que não vai impactar na ligação. Mas se fosse o caso de impactar, você precisa fazer isso. Eu recomendo que faça isso, tá? Bom, então, ok. Eu tenho aqui as minhas proteínas de interesse, né? Baixei a estrutura no formato PDB, vou buscar para ver se tem esse missing residues. Para a galera que já comprou o curso, essa aula tá lá no módulo 4 de modelagem molecular, aula prática 1, identificando missing residues, e aí as outras aulas é como resolver, né? O missing residues. Quando as proteínas estiverem prontas, a gente pode passar para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Preparar a proteína. Como assim? Bom, aqui no servidor, você não simplesmente pega o servidor, joga a proteína lá e manda ele analisar assim, né? Não, você tem que preparar antes. É tipo você levar alguém para um date, primeiro você paga um temaki, brincadeira. Mas enfim, né? Primeiro você suaviza a coisa, depois você vai lá e faz. Então, o que acontece aqui é isso. Primeiro você prepara a molécula, depois você pega e de fato faz o docking com a molécula, tá? Então, o que você precisa fazer primeiro? Você vai abrir a sua proteína aí, né? Esse daqui, esse aqui, pronto. Você vai abrir a sua proteína, vou abrir aqui a Bax. Não era nem para ter fechado, eu não sei nem porque que eu fechei. Mas enfim, vou abrir aqui a Bax, tá? E a Bax, aqui você vai observar uma coisa. Ela tá vindo aqui associada com várias outras proteínas. Você tá vendo aqui que tem um 20? Tá? É aqui, ó, que eu posso passar. Ela tá vindo com várias proteínas aqui, ó, associadas a ela, tá vendo? Bom, a gente não quer isso tudo, a gente quer uma só. Então, você pode salvar, se você escolher um aqui, bota a primeira. Aí você vem aqui em File, Export Molecule, Save. E aí, nessa parte aqui que eu chamei de Promix, você vem, coloca, aqui eu vou colocar temporariamente Bax2, PDB, salvar. Pronto, aí eu salvei a primeira aqui. Uma coisa importante, tá? No caso da nossa proteína, ela não está vindo com, mas as proteínas, elas podem vir com moléculas de água ou com ligantes associadas a elas. Quando isso acontecer, a gente precisa excluir. Por quê? Porque moléculas de águas e ligantes podem interagir com o sítio ativo, né, com o sítio de ligação, e podem impedir a interação. Então, a gente precisa apagar. No nosso caso aqui não tem. Deixa eu fechar aqui, eu vou excluir essa, para não ter confusão, e essa nova que a gente criou aqui, eu vou mudar o nome e vou botar Bax. Pronto. Eu vou abrir a BCL2 aqui, só para abrir uma diferente. Bom,
A BCl2 ela também não tá vindo, tá vendo? Com nenhuma molécula de água nem nada. Então, mas caso ela venha, o que você pode fazer? Você pode vir aqui em Action, Remove Waters, tá vendo? Aí você vem e remove as moléculas de água. Caso tenha alguma outra pequena molécula, basta você clicar nela, você seleciona ela assim, ó, clicando nela e apertando Delete no seu teclado, tá? Só isso e aí ela já excluiu. Ou então aqui também, ó, você pode remover os átomos, aí ela exclui. Enfim, é só isso que você precisa fazer. E aí você já fez a primeira etapa aí para preparar a sua proteína, tá? Nesse caso aqui a gente não precisa fazer nada porque ela já veio sem essas moléculas, tá? Você pode também baixar o formato FASTA. Nesse caso, a gente não precisou, mas lá no PDB você pode baixar o formato FASTA. O formato FASTA é a sequência de aminoácidos da sua proteína. E aí você pode ver lá também se a sua proteína tem cadeias. Tem algumas proteínas que vão ter cadeia A, B, C. Você precisa ver se a sua proteína tem cadeias, tá? No nosso caso, nem a BCL2 nem a BAX tem cadeias, né? Só uma cadeia, a cadeia A. Então, se for necessário, você pode deletar uma cadeia, né, da sua proteína, que você não queira usar e que não seja interessante para a sua interação, tá? A escolha disso vai depender da proteína. Bom, a próxima etapa que a gente vai fazer é a de minimização de energia. Para essa etapa, a gente vai usar o Quimera. Então, eu vou baixar aqui, que a gente não vai usar esse. Eu vou abrir o Quimera rapidinho. Tá demorando um pouquinho para abrir os softwares, porque como eu tô gravando a tela, né, consome bastante exige muito do computador. Mas vamos lá, enquanto tá abrindo. Abriu. A gente vai abrir a proteína de interesse, né, no Quimera. Não abriu 100% ainda não. E aí a gente vai fazer uma minimização de energia, tá? Tem uma aula teórica lá no curso que eu explico essa minimização de energia, mas basicamente o docking ele tem que acontecer em uma condição em que a energia daquele sistema vai ser a menor possível. Porque isso vai indicar, vai ter um ΔG negativo, porque isso vai indicar que a reação que está acontecendo ali é uma reação espontânea. E o que acontece na reação espontânea? A gente quer que essa reação seja espontânea por quê? Porque as reações químicas que acontecem naturalmente em sistemas biológicos, elas devem ser espontâneas, né? Então, você está dando menos energia para que aquilo dali aconteça. Então, essa é uma reação favorável, tá? Então, a gente faz essa minimização de energia com o intuito de fazer com que esse sistema ele tenha menos energia e que isso favoreça para que essa interação ela seja uma interação espontânea. Então, a gente vem aqui em File, Open, e a gente vai abrir aqui a pasta e eu vou começar pela BCl2. Open. Ok? Abrir a nossa proteína aqui. Aí a gente vem em Tools, Structure Editing e Minimize Structure. E aí você vai ter algumas definições. Essa é a primeira tela que vai aparecer para você, tá? Então, certifique-se de que esses são os valores, né? De que esse campo está selecionado, tá? Mas a primeira vez que você abrir o programa, deve aparecer essa tela aqui para você. E aí você pode selecionar essas mesmas opções aqui que eu estou selecionando, tá? E curioso, aqui ele tem essa incomplete side chains. Então, ele vai identificar, né, essas seções que estão incompletas aí na cadeia. Bom, beleza. Feito isso, você vai apertar aqui em Minimize. Ele vai abrir uma outra tela.
tá? Então, você certifica aí também que tá as mesmas coisas marcadas. Aí você aperta em OK. Ele vai abrir uma segunda tela. Certifique-se de que tem as mesmas coisas marcadas. E aí você vai apertar OK novamente. E aí ele vai começar a rodar aqui. Tá vendo? Aqui embaixo a gente consegue ver ele rodando. Então, na legenda, será possível visualizar o processo de minimização de energia. Essa etapa pode levar algum tempo. Então, a gente tem que esperar aí, tá? A gente vai dar essa esperadinha aqui, que ele talvez fique um pouco mais lento que o normal, porque eu tô gravando. Bom, quando isso aqui terminar, ele vai gerar um arquivo pra gente em texto. E esse arquivo, a gente vai salvar ele, né? Porque ele vai ter informações importantes. Ele vai mostrar pra gente se a minimização de energia, ela aconteceu ou não, né? E se ela foi favorável ou não. E aí, essa minimização, ela vai garantir de que a sua proteína, ela está estável, tá? Então, o que acontece? No final do processo aqui, ele vai dar pra gente um valor de energia. O valor inicial de energia da sua proteína em kJ por mol e um valor final dessa energia. A ideia é que o valor final ele seja menor do que o inicial. Então, isso vai dizer que, de fato, a energia foi minimizada, né? E aí você vai ter um bom resultado. Então, aqui, por exemplo, tem 11 mil, sei lá, esse número imenso. Aqui tem 17, né? É negativo, tá? A energia ela vai ser sempre negativa. Então, isso significa que teve uma minimização de energia aqui, né? Então, esse resultado é possível observar que a energia depois da minimização é menor. Quanto menor for a energia, mais estável é a proteína, tá? Aí a gente vai salvar esse arquivo de texto e a estrutura da proteína e depois a gente vai repetir o mesmo protocolo para a próxima proteína. Então aqui, quando aparece essa mensagem, né, finalizado, então você vem aqui em favoritos, reply log, e ele vai abrir aqui, tá? Esse daqui é o arquivo de texto. Então aqui no início, ele está mostrando para você a energia inicial e aqui no fim, cadê? Aqui no fim, a energia final, tá? Do sistema. Então, aqui tá 6 mil e alguma coisa, aqui tá 11 mil e alguma coisa. Beleza. O que a gente vai fazer com isso aqui? Salvar. Salvar. Então, eu vou salvar aqui nessa minha pastinha. E eu vou chamar esse arquivo de BCL mini energy. Salvei. Pronto. Fechei. Agora eu posso fechar tudo aqui. E aí você vai abrir de novo o programa. Dessa vez para fazer a proteína BAX. Então, vamos repetir todo o procedimento de novo. File, Open, BAX. Open. Abri a minha proteína aqui. Tools, Structure, Editing, Minimize Structure. Tudo certo? Minimize. Tudo certo? Ok. Tudo certo? Ok, de novo. Começou a rodar. E aí a gente espera para gerar o documento. A próxima etapa que a gente vai fazer vai ser uma etapa onde você vai predizer o sítio de ligação. Então, você precisa saber, porque você vai dar essa informação ao servidor online, ao Haddock ou ao Cloudflow, de onde é o sítio de ligação dessa sua proteína, tá? Então, a gente vai fazer isso utilizando um site chamado Spider. Existem outros sites onde você pode determinar sítio de ligação, como, por exemplo, o FTSite, o FTMap, tá? Mas eles vão focar em analisar um sítio de ligação para a interação de uma pequena molécula. Eles são mais utilizados para quem trabalha com fármacos, né? Ou com compostos que querem que sejam de um fármaco.
lá eles vão usar metodologias diferentes para poder encontrar esses hotspots, né? Que a tradução seria pontos quentes. O que é isso? São os resíduos de aminoácido com mais provável, que são mais prováveis de fazer interação com outros ligantes, tá? Então, ele é Por que ele tá dizendo que não tá respondendo, gente? Será que vai travar? Não faça isso comigo, não. Eu vou aproveitar aqui para entrar aqui no Spider. Esse aqui é o site, tá? A gente vai usar o Spider já já. Não sei por que ele tá travando aqui. Eu vou fechar e vou fazer aquele esquema Ana Maria Braga. Eu vou pegar a proteína que já tá pronta, que eu já fiz. Mas enfim, o passo a passo é esse, não é pra travar não, tá? O meu tá travando aqui porque ao vivo é isso aí mesmo. O caos, ele tem que acontecer. Mas enfim, vou... Olha, nem fechar tá fazendo. Fecha o programa, vá. Não tá respondendo, fecha. Aí eu vou fazer estilo Ana Maria Braga, que você já sai com eu acho que foi esse aqui que eu fiz, pronto. Aí eu vou copiar aqui, ó, o Bax. Não, esse é o Binding Site. Aqui o Bax, esse aqui, uai, não. Esse aqui, e aqui, Mini Bax, Mini BCL. Inclusive, eu acabei de observar aqui que eu esqueci de salvar a estrutura do BCL, né? Então, lembra aí, tá, gente? Ó, quando você acaba de fazer aqui no Quimera, você tem que salvar tanto o arquivo de texto quanto a estrutura da proteína, tá? Eu não salvei a estrutura da BCL quando eu terminei, da BCL2 quando eu terminei. Eu vou abrir o software de novo para mostrar para vocês como é que salva, tá? Eu vou abrir a Bax aqui que deu erro. Bax, open, tá? A Bax aqui que deu erro. E aí, vamos supor que eu fiz aqui o processo todo, como é que eu vou salvar? Save PDB, tá? E aí é só você determinar aqui um nome, blá, 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 apertar em salvar, tá? Não vou fazer isso não, pra não confundir. Mas, enfim, entenderam aí, né? Provavelmente no seu não vai ter dado erro. Aí você salva o arquivo de texto e salva a proteína, tá bom? Bom, feito isso, você vai ter aqui como eu, tá? Você vai ter o arquivo BCL, o arquivo Bax, que foi aquele inicial da gente. Você vai ter esse mini Bax e mini BCL, são o Bax e o BCL depois de ter feito a minimização. Então, esse mini é de minimização. Então, aqui tem a estrutura depois da minimização, com a minimização de energia, tá? E aqui, vou excluir esse para não confundir. E aqui, BCL-ME é o arquivo de texto com o resultado do potencial da minimização de energia e o Bax-ME também de minimização de energia, tá? Então, aqui tem os arquivos de texto e aqui tem a estrutura da proteína. Bom, no final do processo da minimização é isso aí que você tem que ter. E agora a gente vai para a predição do sítio de ligação. Abre lá esse site, Spider, e aí na página principal você vai selecionar aqui essa opção, né? Geralmente ela já está aí selecionada. Prediction of interaction sites using an unbound protein 3D structure. Aí você pode colocar aqui seu e-mail, se você quiser, tá? Fica aí ao seu critério opcional. E aí você recebe o resultado no e-mail. Bom, além disso, você vai aqui anexar a sua estrutura, né? Então, você vai anexar aqui, essa pasta aqui, né? A sua estrutura normal, né? Não é a minimizada, não. É essa daqui, Bax.
e BCL. Eu vou começar pela BCL e aí depois repete o mesmo procedimento fazendo pela Bax, tá? Spider 2, essa primeira opção aqui, Submit. Esse processo, ele pode levar um tempinho. Ele vai carregando aqui, né? Você pode fazer diariamente um limite de, no mínimo, no máximo, 300 pedidos por dia, tá? E aí, eu imagino que seja muito difícil você bater essa cota daqui. Quando você quiser ver os resultados, se você colocou o seu e-mail, você vai receber ele por e-mail. Caso contrário, você clica aqui, click here, e aí ele vai atualizando para você. Quando isso daqui tiver rodado, ele vai mostrar para você o resultado aí, tá? Você faz isso para uma e agora a gente vai fazer isso para outra, né? Então, preenche tudo aqui. Aqui eu vou anexar a Bax agora. Abri, anexei, tudo marcado, como tá aí. Submete. Depois de submeter, faz a mesma coisa. Clica aqui para analisar e aí espera, tá? Acho que geralmente ele atualiza sozinho ou eu tenho que atualizar a página? Não, eu acho que eu tenho que atualizar a página. Mas vamos aqui passar para o tutorial. Então, no final, depois que ele atualizar aí, ele vai te dar aqui a lista de resíduos de aminoácidos, né, que você vai utilizar. Essa daqui é a lista que ele deu. Então, todos esses resíduos de aminoácido aqui, eles compõem o sítio de ligação da proteína, entendeu? É isso que ele está dizendo. Então, aqui a gente tem os resíduos que participam da interação BCL, da proteína BCL2, tá faltando 2 aqui, e aqui os sítios de ligação que compõem Bax, tá? O que significa essas letrinhas no início? O resíduo de aminoácido. Cada letra corresponde a um resíduo de aminoácido, tá? E a numeração é a posição que aquele resíduo tá. Eu nunca decorei os nomes dos resíduos quando é com uma letra só. Eu sei quando são 3 letras, aí eu sei de cabeça, mas quando é uma letra só eu não decorei não. Mas, por exemplo, a fenilalanina na posição 135. Aí ele vem assim, fenilalanina 135 do lado. Aí você sabe que é o resíduo de aminoácido fenilalanina na posição 135. Deixa eu atualizar aqui para ver se foi. Se já completou. Pronto, já completou. Então, aqui ele tá dando pra gente o resultado, tá? E aí você explora isso daí. Isso daí também pode entrar como resultado para você, tá? Tem imagens aí que podem entrar como resultado. O que interessa pra gente é isso aqui, ó. Então, isso daqui foi o que eu copiei aqui, ó, e colei aqui. Tá vendo? Então, isso daqui é o que interessa pra gente, tá? Aqui no Bax, a mesma coisa. Deixa eu atualizar aqui. Pronto. Aí, o que foi que eu fiz? Acho que aqui ainda não foi, não. Aí, aqui, o que eu fiz, ó? Eu peguei esse arquivo aqui, eu vim aqui, botei imprimir para salvar a página, tá? Para salvar isso daí, para eu ter esse documento aqui comigo. E aí eu salvei aqui, essa é da BCL, né? BCL2, vou botar aqui BS, de Binding Site. Aí salvei, tá? E aí eu salvei essa informação aqui comigo, para eu não perder isso daqui. A mesma coisa aqui na proteína Bax. Aí já foi também. Aí a Bax eu vou descer aqui, tá? Copio isso aqui tudo, colo, tá? Num documento, pode ser um bloco de notas, um documento de texto que você cria aí, que é pra você ter salvo isso aqui registrado. E aí, salva lá também. Eu não vou salvar não, porque eu já tenho essas coisas todas salvas. Pronto, feito isso, salvou isso daí, você pode fechar esse site, não vamos mais usar ele agora, tá? Agora a gente vai no Haddock. Bom, a gente vai rodar o docking tanto no Haddock quanto no ClosPro. E eu recomendo vocês a fazerem isso, rodar resultados de docking sempre em mais de um programa diferente. Por quê? Porque você vai confirmar o seu resultado, né? Você está dando as mesmas condições, é como se fosse um experimento de bancada, para quem trabalha em bancada, né? Então, você trabalha com N1, N2 e N3.
as mesmas condições, supostamente, né? De N1 vai ser a de N2, que vai ser a de N3. Mas você está garantindo aí uma coisa que é importantíssima na ciência, que é a reprodutibilidade, tá? Então, é de se esperar que o resultado ele seja o mesmo, né? Se você está trabalhando nas mesmas condições. Para quem trabalha na bancada, sabe que a coisa não é tão fácil assim. Deixa eu ver isso daqui. Isso daqui eu já tô logada? Ah, tô. Tá. Então volta lá. Bom, então aqui você precisa se registrar, tá? Quando você se registra no Haddock, ele pode levar um tempinho para aceitar o seu registro. Então, você vai precisar pausar a aula, né? E continuar quando você tiver o registro, tá? No meu caso, assim, foi no mesmo dia, mas foi tipo assim, sei lá, 2 horas depois. Bom, aí você vai colocar um nome para o seu projeto. Eu vou chamar o meu aqui de Pronx. Você vai colocar o número de moléculas. Então, você está analisando, no meu caso, a gente está analisando aqui 2 moléculas, né? 2 proteínas. Se você tiver mais, enfim, você coloca. E aí, você tem aqui a molécula 1 e a molécula 2. Então, o que a gente vai fazer aqui, tá? Importante. Talvez não apareça para você todas essas opções aqui. Isso é porque você vai ganhar um registro, quando você se registrar, você vai ganhar uma licença que ele vai chamar assim, Easy, você vai ler ali, nível fácil. Quando o seu nível é um nível fácil, você não consegue alterar tanta coisa. Então, você precisa mudar o seu nível para especialista ou guru. É assim que ele chama. E aí, você consegue ter acesso a análises mais avançadas, tá? Então, não se desespere caso o seu não esteja igual ao meu aqui. Bom, aqui você vai deixar em All, tá? Porque no meu caso, eu só tenho uma cadeia. Mas se você tiver uma cadeia específica, você vai lá e coloca a cadeia que você quer. Eu posso deixar a minha em O ou em A, eu acho que não vai fazer muita diferença. E aqui você vai submeter o seu arquivo PDB. Agora, a gente vai usar o arquivo que está minimizado, tá? Então, eu vou chamar a minha molécula 1, a BCL2 vai ser a minha molécula 1. Aqui você vai escolher, né? Então, que tipo de docking você está fazendo aqui? Proteína, proteína. Ou proteína ligante. Só o ligante, peptídeo, um glicano, um ácido nucleico, DNA e RNA. Uma proteína e um ácido nucleico. Você que vê aí qual é a interação que você está fazendo. Bom, ok, o nosso é proteína, proteína. Tá certo. Pronto. Aí, agora, você vai fazer a mesma coisa para a segunda, né? Aqui a gente botou all segment ID to be used during docking. This segment ID will be associated to the whole molecule. Eu não sei o que é esse segmento, não, mas eu vou botar A aqui porque... Ah, não, é porque eu acho que isso aqui é uma outra estrutura. Deixa B mesmo, tá? Aí você vem aqui, box. Pronto. Associou, beleza. Fez tudo aí, você lê aqui, tá? E se tiver algo que seja interessante para sua pesquisa, no meu caso aqui tá tudo certo, mas se tiver algo que seja interessante para sua pesquisa, você pode colocar, por exemplo, colocar cargas aqui, né, positivas na proteína, enfim. Aí vai variar de pesquisa para pesquisa, o que você vai modificar nisso daqui, tá? E aí vamos apertar em Next. Deixa eu ver se vai estar tudo certo. Pronto, tudo certo. A gente passa para o próximo, onde a gente vai determinar alguns parâmetros. Aqui você vai copiar a sua sequência, tá? E você vai colocar ela aqui, ó, Active Residues, tá? Só que no caso desse site aqui, você não pode colocar a sequência desse jeito aqui que ela tá. Se você copiar e colar assim desse jeito, vai dar erro. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar apagar todos os nomes, as letras, tá? E aí você coloca vírgula, espaço. Se você... Acho que o jeito mais prático de fazer isso hoje em dia é usando o ChatGPT. Aí você vai pedir para o ChatGPT para excluir as letras e ficar só os números e a vírgula, tá?
e tem espaço entre a vírgula. Aí você vai copiar essa sequência aqui e você vai colar ela aqui. De resto aqui a gente não vai mexer em nada, mas você pode também procurar aí, né, se tiver coisas que você acha que deva mexer. E aqui o box também. Tá? Pronto. Aí, feito isso, você vai determinar aí tudo que você achar que deve marcar, né, que faça sentido aí na sua pesquisa. Ok. E aí aqui você vai determinar, você só vai apagar esse aqui, ó, desabilitar essa opção, né, de criar DNA, RNA, aí você desabilita aqui. Eu acho que esse remove non-polar hydrogens não precisa não. Bom, talvez para você não, se você tiver com a licença que eles chamam, né, de fácil, nível fácil, você não vai conseguir desabilitar isso daí não. Mas também não vai impactar tanto assim no seu resultado não. Mas olha a possibilidade de coisas que eu posso fazer aqui, tá? Então tem uma série de coisas aí que você vai fazer. Esses parâmetros você vai mexer de acordo com o que você vai fazer. Então você tem que abrir ele mesmo aqui, olhar e ler e ver se ele, o que faz sentido, o que não faz sentido, tá? Se você não souber, tô lendo, mas eu não sei se isso aqui faz sentido ou não faz sentido. Busca os artigos do site que eles vão te ensinar o que significa cada um desses parâmetros, tá? Você também precisa marcar aqui se ele é relacionado à Covid. Eu acho que é porque na época da pandemia eles estavam. Quando você marca que é Covid, eu acho que eles fazem mais rápido, sabe? Bom, aí depois disso você vai apertar aqui em submeter. Aí ele vai perguntar, né, se é uma coisa de Covid, não é. Então a gente vai botar não. Aí ele vai rodar. Isso aqui ele vai demorar de rodar, tá? Vai ficar aqui, ó, rodando. Você vai receber um e-mail quando isso daqui tiver concluído ou não, né? Bom, isso aqui vai demorar, tá? Eu não lembro quanto tempo foi que demorou da última vez, não. Mas eu lembro que eu deixei aí e eu fui dormir. Às vezes eu faço isso. Às vezes eu deixo as coisas rodando e vou dormir. Mas aí eu vou mostrar pra vocês o resultado já pronto, tá? Eu vou voltar aqui pra Workspace. Estilo Ana Maria Braga. Aí eu vou mostrar esse teste 2 que eu fiz. E aí eu vou mostrar o resultado. Aqui ele já foi finalizado. Tá vendo? Bom, aqui ele vai mostrar alguns scores. Esses scores eles vão ser importantes pra gente, né? Esse Z-score aqui é talvez o que seja mais importante. A gente vai escolher o que tiver o menor score, né? Então, geralmente vai ser esse primeiro cluster aqui, tá? 66, 82. Aqui embaixo ele tem outros dados também, tá? Que você pode analisar a comparação entre os clusters. Aí isso daqui também pode já ser resultado para você já, tá? O RMSD, aqui que ele está analisando, aqui é força de Van der Waals, energia da força de Van der Waals. Então, vale a pena também você incluir esses resultados, né? Se for algo que para você faça sentido na sua pesquisa, é resultado. Quando a gente está falando de mestrado, doutorado, tu quer resultado, a gente quer usar. Talvez não precise para o artigo, né? Mas para uma tese, dissertação, enfim, tudo que vem é lucro. Bom, então aí geralmente a melhor estrutura vai ser a de número 1, tá? Você pode, inclusive, apertar aqui e aí ele vai te mostrar esse resultado dessa interação. E aí você pode, tipo, mudar aqui, tá vendo? Surface, line, enfim. A gente não vai fazer essas coisas por aqui, não. A gente vai fazer no PyMol, mas é só para vocês verem como é que é, tá? Bom, essa foi a nossa interação. A gente vai baixar esse arquivo aqui no formato PDB, cluster 1, e aí eu vou levar aqui para nossa pasta.
Esse daqui foi o resultado da gente do Haddock. Agora a gente vai fazer Núcleos Pro, tá? Então, Núcleos Pro, você vai precisar fazer um login. Eu recomendo que você, quando você se registrar pela primeira vez, você use um e-mail institucional, tá? Eu acho que ele nem deixa, inclusive, você usar e-mail pessoal. Aí você vai fazer o login, e aqui ele também é bem simples. Você vai colocar aqui um nome para o seu projeto. Eu vou colocar aqui, eu já usei Promix, eu vou usar Promix 3. E aí você vai definir se você quer que ele rode pela CPU ou pela GPU. Eu boto a CPU mesmo. Aqui você vai colocar o código PDB da sua proteína, se você quiser, né? Mas se você quiser não, né? Porque a gente está tratando ela. Então, a gente fez a minimização de energia, etc. Então, o recomendado é que você faça o upload aqui. Aí, você vai fazer o upload da mesma coisa, tá? Então, eu vou chamar um BCL, lembrando que é o arquivo da proteína depois da minimização de energia. E aqui, pronto. Aí, você vai vir aqui em Advanced Options e vai vir em Attraction and Repulsion. Repulsion, eu acho. Aqui ele já te diz como é que deve estar a sua sequência. Então, deve ter A-23, A-25, tá vendo? Então, eu fiz a mesma coisa. Eu pedi pro ChatGPT fazer isso aqui pra mim. Porque foi um jeito mais rápido. Quem sabe a linguagem de programação consegue fazer isso também. Enfim, faz aí o que for mais rápido para você. Lembra aqui, ó, aqui a gente tem a coluna da BCL2, aqui a gente tem a coluna da BACS. Então, a gente tem que colocar aqui o sítio de ligação na coluna que pertence à proteína ao qual aquele sítio de ligação está correspondente, tá? Bom, você pode olhar aqui também as outras estruturas e aí você... os outros parâmetros que você pode também editar de acordo com o que faça sentido para você. Doc. Aí ele vai rodar. Isso daqui também demora, tá? E aí depende muito assim, porque a gente tá mandando para outra pessoa fazer análise pra gente, né? Então ele vai ter uma fila aqui, ó, de gente. Olha quanta gente tá na fila antes de você. Então é muita gente rodando isso daqui. Então vai demorar muito, né? Então vá dormir. É o que eu faço. Vá dormir. Então eu vou mostrar aqui para vocês um resultado já pronto, tá? Lembrando que aqui no Cus Pro você pode fazer docking peptídeo também, tá? A mesma coisa, ó. Muito parecido, tá? Docking proteína peptídeo. Tá, ok. Resultado. Aí eu vou aqui para um meu que já tá feito, tá? Que foi esse que eu fiz aqui. Pronto, aí ele vai mostrar aqui para você o resultado. E aí você tem aqui vários clusters que ele cria, né? O primeiro geralmente é o melhor. Você vem aqui em View Model Scores e aí ele vai te mostrar a tabela aqui de todos os clusters que ele construiu. E aí aqui, ó, geralmente o primeiro é o que tem a menor energia, a menor quantidade de energia, né? 1700 aqui, Lowest Energy. Então, geralmente esse daqui vai ser o melhor, tá? Você tem que levar em consideração esses dois parâmetros aqui. Então, ele já seleciona para você já, ele já coloca isso daí como primeiro, o cluster 0, por causa disso. Aí aqui você pode avaliar também as outras interações, tá vendo? Ele vai mostrar tabelinhas para vocês aqui das ligações hidrofóbicas, eletrostáticas, as forças de Van der Waals aqui, né, que estão participando aí da sua interação, tá? Isso tudo é resultado, gente, isso tudo é resultado. Vamos voltar aqui. Job Details, que foi que a gente fez. View Models, aqui, pronto. Aí você clica aqui no 0, ele vai baixar o 0 para você. Baixa aí, querida. Pronto, baixou. Ó, já é o 4, já que eu já baixei isso tantas vezes. Eu vou botar aqui Results Cus Pro.
Pra gente saber, esse daqui, ele vai ser... Haddock. Pronto. Agora, feito isso, né? A gente já fez o doc. Agora a gente vai passar para analisar, tá? A forma de analisar, gente, é muito parecida. Vocês estão vendo aqui, né? Então, você vai analisar... do mesmo jeito que você analisa um, você analisa o outro. Eu vou escolher um só, porque já tem 1 hora já de aula, né? Já deve ter gente aí que já deve estar agoniada. Então, vamos analisar... porque eu fechei. Aqui o que veio do Haddock. Então, você vai fazer a mesma coisa que a gente fizer para o Haddock, você vai fazer para o resultado do ClusPro. Então, aqui você está vendo a interação. Tá vendo? A proteína aqui. Beleza. Tem uma aula, eu ainda vou adicionar essa aula no curso, que é para ensinar a utilizar o PyMol. Tá? O PyMol você pode utilizar ele apertando botões ou dando comandos aqui. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. A gente vai dar alguns comandos. Você pode analisar esses resultados tanto utilizando um script, que eu vou mostrar como é que você consegue esse script, quanto sem o script. Primeiro eu vou mostrar com o script, tá? Como é que você consegue esse script? Se você vier aqui no Google, você vai botar PyMol Wiki, do Wikipedia. É o Wikipedia de PyMol. Aí você vai abrir e ele vai ter esse aqui, ó. Você vai vir em Script Library. E aí ele tem um monte de script já pronto. O que a gente está usando é esse aqui, ó, Interface Residues. Aqui. Então aqui esse script, ele basicamente vai mostrar as proteínas que estão aqui, ó, interagindo. Aí aqui tá o script, tá vendo? Esse script foi criado por esse cara aqui, ó, Jason... não sei ler sobrenome em inglês não, velho. Não sei nem se é em inglês isso, mas enfim. Aí o que a gente faz aqui, ó? A gente copia esse código dele todo aqui, ó, tudo que ele criou. E aí você vem aqui no seu bloco de notas. E aí você cola ele aqui. Arquivo, salvar como. E aí lá na pasta, na mesma pasta, você vai salvar ele com o nome de script. .py. O que é esse py? Py, que é o Python, né? Então esse script aí ele foi usado linguagem Python. Salva. Pronto. Aí ele já aparece lá na pasta pra gente, ó. O script aqui, ó, arquivo Py. Tá vendo? Pronto. Aí para rodar esse script, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui o nome da pasta, o endereço da pasta, melhor dizendo, copiar, abrir aqui o PyMol, e aí você vai escrever aqui no prompt cd e copiar a pasta. O que significa cd? É um código que a gente dá para poder abrir uma pasta, como se você estivesse abrindo a pasta que você quer no PyMol, ou abrindo o PyMol na pasta. Acho que é abrindo a pasta, né? Bom, abriu a pasta, aí você vai rodar com o comando run, de correr em inglês, script.py. Aí você vai rodar o script. E aí você vai escrever isso aqui, ó, Interface Residues. Eu vou escrever um por um. Repare, se você escrever isso aqui assim, ó, com letra maiúscula, ele vai dar erro. Então, é letra minúscula, interface, aí agora você vai colocar maiúscula, ó, residues. Por que isso? Porque a criatura do Jason lá, que criou o script, ele colocou esse para ser o comando. Se você manjar de programação, você vai lá no script e muda, tá? Porque se der algum erro, se você sabe programação, você vai saber resolver o erro. Se você não sabe, não muda os scripts não, tá? No curso, a gente trabalha com vários scripts que eu dou ele pronto para vocês. Não muda os scripts. Deixa os scripts do jeito que eles são. E aí o nome da proteína. O nome da minha proteína é Results Haddock. Pronto. Aí ele marcou aqui pra mim, ó. Selecionou. Aí o que eu vou fazer aqui?
show as stickers. Aí eu vou fazer outra coisa também aqui. Bota isso aqui no centro. Pronto. Aí eu vou fazer outra coisa que eu também vou mudar a cor. Label não. Cor. Vou mudar a cor aqui pra ele, tipo, destoado. Mudei a cor. Aí eu vou fazer uma outra coisa aqui também pra ficar legal, ó. Eu vou vir aqui embaixo, vou colocar set cartoon underline transparency 0. Esse 0,60 aqui é o quanto de transparência eu quero dar. Aí eu deixei o cartoon, que é a estrutura secundária aqui, ó, mais apagada, e dei destaque, né, ao que interessa nosso aqui. Eu posso também mudar esse display. Eu acho que é BG White. É assim? Não. Esqueci como é o comando. Mas você pode vir aqui, ó, em Display Background White. Tá? Porque branco geralmente é a cor, né, que a gente vai usar pro artigo. Tá. Então, além disso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai analisar as interações. Então, aqui, ó, eu vou botar Action, Find, Polar Contacts, as ligações polares, e vou colocar o Between Chains. Aí apareceu, ó, um monte de... Deixa eu dar zoom aqui pra vocês verem. Tá vendo? As interações aqui, ó. Aí o que você vai fazer? Aqui tem muitas, tá? Então vai dar muito trabalho, mas você tem que selecionar cada aminoácido, tipo, individualmente, os que estão participando de interações, tá vendo? Aí isso aqui vai dar trabalho. Eu não conheço nenhum comando em que faça isso automático. Se alguém souber, por favor, comenta aí no vídeo qual é o comando que faz isso aqui automático. Tá? Mas aí você vai selecionar isso, e aí quando você fizer essa seleção, você pode... eu vou mudar a cor das coisas que estão selecionadas e vou botar, tipo, sei lá, esse azul aqui. Aí eu vou pegar essa outra galera aqui, ó, e vou esconder. E eu vou mostrar só essa galera aqui. Tá vendo? Aí eu mostrei só os que estão fazendo interação. Eu vou mostrar esse aqui também, ó. A gente pode mostrar aqui em tracinhos, dash, angles, não é labels, pronto. Que aí ele mostra as interações também, tá vendo? Aí tem outras aí que eu não marquei. Eu marquei só algumas aqui, só pra mostrar pra vocês o que eu quero mostrar. Aí você vai vir aqui, ó, label residues. E aí ele tá mostrando aqui pra você, ó, cada resíduo, tá vendo? Aí, só que tá ruim de ler, né? Porque ele tá aqui na frente. Você vem aqui, muda o mouse, se eu não me engano, aqui em editing. Aí você tem que apertar Ctrl. Aí, você aperta Ctrl no teclado e aí aperta no... Primeiro aperta o Ctrl, depois aperta no nome, tá vendo? Aí você consegue mudar ele. Só não bota ele muito longe do que você quer, que é pra dar pra ler, tá? Pronto, aí você mudou aí. Você pode mudar também aqui, ó, o ângulo, porque tem que ficar de um jeito que dê pra ler, né? Pronto, tá? Aí você vai ajeitar isso aí como você quiser, tá bom? E aí você vai salvar. Se você vem aqui em Draw, Ray, você pode alterar o tamanho da imagem. E quanto maior o tamanho que você colocar, isso é para imagem, tá? Para você salvar a imagem que vai para o artigo. Quanto maior o tamanho que você colocar, maior vai ser a qualidade da imagem. Quanto mais pixels, né, ela tiver. Então, sei lá, vou botar aqui 1000. Aí, você
Pode colocar aqui um background transparente. Se você for colocar em slide, por exemplo, é melhor o background transparente. Se for para artigo mesmo, pode ser o branco, enfim, você que escolhe. Aí você corre ele aqui, ó, slow. Aí você aumenta a qualidade, tá vendo? Ele vai gerar aqui um background. Ele aumenta a qualidade da imagem gerada. Aí você vai... Peraí, ele acabou de correr? Não, cadê? Aqui, pronto. Ele acabou de correr. Aí você vem e salva. Vou salvar aqui nessa... Resultado. Pronto. Aí eu vou ter aqui... Cadê? A minha imagem. Vem, filho. Uai! Selecionei coisa errada. Pronto. Aí você tem aqui sua imagem, tá vendo? Ela tá com fundo transparente. E aí essa imagem daqui pode ser a imagem que você vai utilizar, a qualidade dela, tá? Quando dá zoom, fica ruim. Mas aqui ela tá grandona, pô. A minha tela é grandona. Ela tá grandona aí. A qualidade tá ótima, tá? Você pode melhorar ainda mais a qualidade aí. Isso daqui é que vai pro seu artigo, isso aqui que vai pro seu slide, tá? Bom, galera, é isso. Você pode usar também sem o script, tá vendo? Aí você vai apertar aqui, ó. Vou só mostrar, tá? Não vou fazer, não. Action. Aí você vai apertar aqui em Preset. E aqui em Protein Interface. Aí depois você vai apertar em Find, que a gente fez também, né? Contatos polares between chains. E aí faz todo o resto igual, tá? Tanto para o resultado do ClusPro, quanto para o resultado que a gente fez aqui também, ó. Se você apertar aqui na sequência, você vai ver aqui, ó, colorido, tá vendo? Aí eu colori de uma cor diferente, ele tá mostrando onde é que tá o resíduo aqui na sequência, tá? Bom, isso tudo é resultado para você aí. Então, para finalizar, eu vou só mostrar para vocês aqui o nosso curso, tá? Curso de Bioinformática Estrutural da Promix. A gente tem aqui, deixa eu acessar aqui o curso. Aqui você tá vendo a minha tela, né, que é a tela de produtora. Para quem é usuário vai ver diferente. Então, a gente tem aqui o módulo de introdução, onde eu apresento, apresento o curso. Aqui os tutoriais de instalação, onde eu ensino a instalar todos os programas que a gente usa. Aqui a introdução à bioinformática, são 3 aulinhas, né, super curtas, só para introduzir vocês ao que é a bioinformática, história, enfim, algo bem simples. E aí começa mesmo as aulas, né? Modelagem aqui, docking aqui e dinâmica aqui, tá? O curso, quando você for comprar ele lá, você vai ver ele sendo vendido por R$ 249,90. Esse é o valor real do curso, mas eu estou disponibilizando o cupom de desconto para a galera que está na lista de espera, né? Então, a galera que está na lista de espera, eu fui lá e coloquei e mandei, né? Pra galera que quer, a galera que tá assistindo esse aulão, eu vou dar o direito também a ter o cupom de desconto. O cupom de desconto faz o curso ter 60% de desconto, então ele vai sair por R$ 99,90, tá? Eu acho que é R$ 99,91, porque a Hotmart, ela faz esse cálculozinho aí, então é R$ 99,91, tá? No cupom de desconto, tá? Então eu vou enviar pra galera. Então, quem quiser o cupom de desconto, comenta aí, né? Eu quero. E me manda esse e-mail, seu e-mail, que aí eu vou te mandar o documento. O cupom de desconto, gente, deixa eu olhar aqui, porque eu não me lembro. Eu não me lembro, eu deveria ter essa informação. Espera aí um segundo, que eu vou olhar aqui, eu vou escrever aqui para vocês qual é o cupom de desconto. Mas ou você me manda seu e-mail, não bota o e-mail aqui no YouTube não, pelo amor da misericórdia, para você não ficar recebendo os e-mails loucos aí. Mas manda para mim no Instagram. Manda para mim o e-mail no Instagram. Aqui. Pronto, galera. Achei.
aqui, ó. Esse aqui, tá? O cupom de desconto é esse aqui. Então, o curso, ele tá 249,90. O preço especial, ele fica 99,91. Tá? O cupom de desconto é BIOINFO01, que a gente tá aqui na nossa turma 1, tá? Escreve tudo em letras maiúsculas. Aí, com o cupom, você ganha o desconto. Quem quiser receber esse e-mail bonitinho, com o link de acesso para se inscrever no curso e tudo, né? Me manda o e-mail lá, Instagram. Ou o e-mail também, né? Meu e-mail aqui. Eu vou disponibilizar para vocês aí na descrição do vídeo, tá? O meu e-mail, o meu Instagram. Vou deixar aí o cupom de desconto BIOINFO01. Então é isso, minha galera. Tomei um tempinho, 1h20, misericórdia. Enfim, espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que tenham se interessado pela bioinformática e queiram fazer o curso com a gente. Então vá lá, o curso tá massa. Montei ele com muito carinho, muito amor, tá? Demorou muito pra eu conseguir fazer isso. 54 conteúdos, misericórdia, tem 54 aulas. Eu não tinha feito esse cálculo, não. É isso tudo mesmo, gente? É isso tudo mesmo. Se a Hotmart tá dizendo o quê? Então é isso, minha galera. Fiquem todos bem felizes, saudáveis e alegres, tá? Espero vocês no futuro próximo. E muito obrigada por ter me assistido. Você que ficou até aqui, muito obrigada por ter ficado até aqui. É longo mesmo, é demandoso mesmo, mas é isso aí, meu povo. E vamos lá, vamos estudar, bons estudos. Deixa eu aumentar aqui. E é isso, galera. Brigadão e até a próxima. Tchauzinho.